Glória a Deus. Se assenta aí só por alguns instantes. Eu quero compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Mas antes de eu dizer aqui o texto base, você abrir sua Bíblia, ou até mesmo de falar o tema desta mensagem, me permita compartilhar uma experiência que eu vivi nesses últimos dias. Eu não sei se você se apercebeu, mas eu andei longe aí por 17, 18 dias. Eu estava em Lauro de Freitas, e esse tempo foi um tempo lá de solitude, foi um tempo de quietude. Grande parte desse tempo eu me vi dentro de um apartamento, sem mais ninguém, sem televisão, sem Wi-Fi, sem toda essa tecnologia, esses aparatos que nós temos no nosso dia a dia. Mas foi um tempo precioso, foi um tempo de um processo, e o Senhor me ministrou, e por isso foi tão precioso, foi tão bom. Não foi um tempo de solidão, mas foi um tempo de solitude, e eu pude muito me aquietar diante do Senhor, inclinar os meus ouvidos a Ele, aquilo que Ele queria ministrar e falar naqueles dias. E é certo, irmãos, que quando nos colocamos assim, Deus fala e fala muito. Basta com que os nossos sentidos espirituais estejam sensíveis, abertos ao que o Senhor quer ministrar. E lá, irmãos, eu comecei uma releitura das Escrituras. Eu levei essa companheira aqui, cara. E como foi bom ter levado essa companheira, porque eu pude mergulhar nela. Comecei então uma releitura nessa nova versão aqui, que é a versão viva. Então comecei do início de Gênesis. Antes de eu sair para Lauro de Freitas, eu tinha ministrado aqui em cima de um texto de Gênesis, e dando como exemplo a vida de José do Egito. Quando eu estava lá então em Lauro de Freitas, que eu comecei a reler as Escrituras, eu me deparo novamente com esse texto, com esse homem de Deus tão precioso. Obrigado, lindão. E aí, irmãos, eu fiquei assim muitas horas só para não correr o risco de derramar. Eu fiquei muitas horas meditando nesse cara, nesse personagem José, porque me chamou muito a atenção que José, ele saiu de Canaã, terra esta que era uma promessa aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, mas ainda não era deles em definitivo. Eles viviam como nômades sobre o território de Canaã naquela época, e ele tinha apenas 17 anos quando ele saiu de Canaã, na verdade forçado. Vocês devem lembrar aqui que ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas pelos seus próprios irmãos, e ele vai para o Egito. E os 13 primeiros anos de José no Egito é um deserto incrível, um tempo de provação, um processo muito forte na vida desse servo de Deus, até ele chegar à posição de maioral do Egito, até ele ficar ali parelho com o faraó. Ele tinha ali, ele só estava abaixo de faraó, para resumir. Então os 13 primeiros anos foram anos difíceis, de escassez, mas os outros 80 anos que José viveu no Egito, e é isso mesmo, José viveu ao todo 93 anos no Egito. Ele viveu apenas 17 anos, o período aí da sua tenra infância até a sua adolescência. Ele viveu com seus pais em Canaã, mas depois ele viveu todo o resto da sua vida no Egito. E depois desses 13 anos iniciais no Egito, ele vive um tempo de muita honra, de muito status, de muito poder. Para pensar aí naquele sistema de governo do passado, onde o faraó, ou quem o faraó instituísse como poderoso, o cara tinha todo o poder, todo o domínio, ele tinha tudo ao alcance das suas mãos, nada lhe era privado. Então ele vive esses outros 80 anos assim, regalado,
com muita autoridade, com muito poder. Faraó concede a José uma esposa egípcia, que ela era filha de um sumo sacerdote egípcio. Então foi alguém que viveu ali esses 80 anos no Egito, não viveu de qualquer maneira, certo? Ele viveu assim, bem, com muita autoridade, com tudo que podia ter, mas me chamou muita atenção o fato de, depois de todos esses anos, ele pedir para os seus filhos que um dia ele gostaria de ser enterrado em Canaã, no mesmo lugar onde estavam os seus ancestrais, Abraão, Isaque, o seu pai Jacó. E aquilo, irmãos, me chamou muito a atenção. Eu fui para diante do Senhor e comecei a meditar por horas. Eu deitei lá na cama de mola do Gabriel e fiquei pensando, até que num belo momento o Espírito Santo trouxe aquele insight, aquela voz interior, e o Espírito Santo me trouxe essa resposta de como José se manteve incontaminado. E aí o Espírito Santo me respondeu: sobre tudo o que se deve guardar, ou acima de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a vida. Não procede, Alexandre, qualquer coisa, não depende de um passo simples e qualquer, mas é desse sentimento, desse pensamento. E no hebraico o coração não tem a ver apenas com esse órgão do corpo humano, mas tem a ver com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Toda a nossa vida depende disso. E por isso José, ele conseguiu prosperar tanto. Por isso o Senhor o colocou naquela condição. Porque nós só podemos ter aquilo que não nos tem. Nós só podemos ter aquilo que não nos domina. Porque Deus derrama sobre a vida de alguém com uma finalidade, com um intuito. É para que aquilo que o Senhor está entregando, derramando, seja transferido, ou seja dado, ofertado, ministrado com toda generosidade para a vida das outras pessoas. E é exatamente o que nós vemos na vida de José do Egito. Ele não se ensoberbeceu, ele não se envaideceu, ele não tornou mal por mal, porque vocês devem lembrar da história que num belo dia a terra é acometida por uma escassez terrível, uma desgraça terrível, e por anos a terra padece. As pessoas das nações, povos vizinhos, todas elas tinham que afluir até o Egito para comprar dos cereais, comprar dos mantimentos lá no Egito, porque o Senhor tinha revelado um sonho para José, e eles administraram de tal maneira que mesmo no período de escassez, não só para os egípcios, mas como para todos os povos vizinhos, serviu ali de amparo, serviu de socorro, ainda que aquilo tivesse um preço, mas as pessoas não morriam e não padeciam, porque José estava ali levantado pelo Senhor. Os irmãos dele um belo dia saem da região de Canaã, estão sofrendo com essa desgraça, com essa fome, essa escassez, e vão até lá no Egito. Aí é a hora que José poderia tornar o mal por mal. Ele poderia, diante do seu poder, diante do seu destaque, ele poderia retribuir todo o mal que os irmãos tinham feito a ele, mas ele age de maneira diferente, e é por isso que a gente só pode ter aquilo que não nos domina. Então, irmãos, a história de José, ela é fantástica para nos ensinar a guardar os nossos corações. E aqui eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, 23. Eu quero linkar aqui esta passagem de Provérbios, escrita por Salomão, o homem mais sábio da terra. Linkar um pouco aqui com a história de José, e a gente aprender com essas instruções. Salomão, ele escreve esse Provérbios, e desde o início ele está dizendo: olha, estes ensinamentos eles servem para as crianças, eles servem para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os homens sábios, doutos.
tudo isso que eu estou dizendo aqui lhe será de grande ajuda, lhe será muito útil. Vocês amarrem isso nos corações, ata na testa de vocês, guarda essas palavras que vai ser bênção para a vida de todos vocês. Irmãos, eu quero trazer a memória aqui, refrescar a nossa mente. Muitas pessoas, muitos poderosos das nações vizinhas, viajavam centenas de quilômetros, ou até mesmo milhares de quilômetros, sobre os lombos de animais, para ir receber, beber um pouco dessa sabedoria, desse conhecimento, Patrícia, que Salomão tinha. E eles levavam grandes tesouros, grandes presentes para retribuir todo o carinho, todo o favor. Hoje em dia a gente vê a onda coach muito em alta, né? Pega esses caras aí, muita gente vai atrás, paga uma grana para fazer esses cursos. Naquela época eles estavam procurando Salomão, o homem mais sábio. E eu vou te falar uma coisa: nós temos todo esse curso, nós temos todo esse material, que as pessoas viajavam centenas ou milhares de quilômetros num desconforto sobre o lombo de um animal. Nós temos todo esse conteúdo de graça ao nosso alcance. Está aqui. Basta você abrir, basta você ler, vai para o manual, e aqui tem um segredo para a gente ter uma vida abençoada. Ainda que a gente caminhe por momentos difíceis, mas aqui tem todos os ensinamentos para uma vida abençoada, amém? Então, já que tem aqui, eu já te falei aí, você abre comigo, em Provérbios, no capítulo 4, verso 3, Salomão, ele dá essa instrução aqui, ele segue contando uma série de instruções. E aí ele chega aqui nesse versículo e meio que ele sintetiza tudo o que ele havia instruído, tudo que ele estava ensinando, né? E ele usa a expressão aqui, meus filhos. E aqui eu quero, antes de mais nada, perguntar: cadê os filhos de Deus aqui, desse lugar? Então essa palavra, ela é para mim e para você, amém? Guarda ela no seu coração. José, ele era um estrangeiro no Egito, mas o coração dele não estava no Egito. O coração dele não estava naquele lugar que para ele era transitório, era passageiro. Irmãos, a nossa pátria é essa aqui, essa que nós nascemos. Nós somos brasileiros, né? Mas antes de brasileiros, nós somos concidadãos dos céus, amém? A nossa pátria é a celestial. O nosso coração tem que estar lá. O coração de José não estava onde ele estava morando, no Egito, estava no seu lugar de origem. E a Bíblia é recheada dessas passagens, dizendo que nós somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos, que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos concidadãos dos céus. Então, assim como serve de exemplo para José, serve para mim e para você. Percebe nesses dias? É igual a Ayrton, é idêntico, cara. A gente só precisa aprender e praticar. Como é que ele fez para viver tanto tempo no Egito, com tanta moral, e não se contaminou? Vamos aprender aqui? Vamos para as instruções práticas? Deixa o homem mais sábio do mundo dar as instruções para nós. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Cuida bem do seu coração. E aí ele segue nos versos seguintes, dando todas as instruções para a gente cuidar bem do nosso coração. A primeira delas é: afasta os lábios da falsidade. Olha o verso 24. Afaste os seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Tiago, quando Tiago escreve, ele nos ensina a refrear, a guardar a nossa língua. E sabe o que Tiago diz? Tiago fala assim: aquele que detém, aquele que refreia a sua língua, é varão perfeito.
Alexandre, pensa aí que a gente pode fazer vários cursos, ter vários diplomas, várias condecorações, mas a perfeição é dominar a língua. O que Salomão está dizendo aqui? Afasta os seus lábios da falsidade. Irmãos, Tiago diz lá que a nossa língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, como ele pode fazer um mal grande. É como num navio, que ele é tão grande, e lá tem aquele leme que é tão pequeno, diante da grandeza e da magnitude do navio, mas quem é que dá a direção? A língua, o leme. É assim na nossa vida. E embora a instrução seja muito simples, simples demais, é ou não é verdade, irmãos? É difícil essa instrução? É uma coisa assim que precisa ter teologia e gastar tanto tempo para ouvir isso aqui? Guarde a tua língua. Mas embora seja simples, quantos não têm tropeçado até o dia de hoje? Quantos não têm falado levianamente, falado precipitadamente? Tem um provérbio popular que diz que nós somos senhores daquilo que nós não falamos, mas somos escravos daquilo que dizemos. Então, refrear a língua, guardar a língua. Tanta gente que fala mal da sua liderança, tanta gente que fala mal dos pastores, tanta gente que fala mal dos seus familiares, tanta gente que fala mal do próximo, usando de falsidade. E é simples, quer ser perfeito, não precisa você acabar com tudo e fazer a melhor make e caramba, arrasar no melhor stories. Não precisa. Quer ser perfeito? Refreia a língua. Segunda instrução prática que Salomão nos dá, e a gente pode conferir demais com a vida de José do Egito. Ele diz no verso 25, para a gente olhar sempre para frente. Olha só: e olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. Aqui está outra instrução muito prática. Esquece o que ficou para trás. Não deixa o passado, pelo amor de Deus, ditar o seu presente. Não deixa o teu passado atrapalhar o seu futuro. Por isso que eu devo me despojar, eu devo largar, esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir, seguir adiante para o prêmio da soberana vocação. Tem muita gente presa num trauma, tem muita gente presa numa dor, numa ferida, e por isso não consegue guardar o coração, cede a essas dores, a esses pensamentos, as emoções ficam descompensadas, desequilibradas, aquilo afeta as doenças psicossomáticas, psicoemocionais, porque tantas estão presas num trauma, numa ferida. E aqui, irmãos, tem uma chave que é muito forte. Muita gente começa a colocar uma pessoa ou uma situação, um agressor, seja lá, começa a colocar essa coisa ou essa pessoa num altar de idolatria. E por mais que ela não queira, por mais que ela rejeite aquilo, mas quando a gente passa a devotar tanto tempo, atenção e energia para alguma coisa que não é Deus, isso é idolatria. A gente é tendencioso a pensar em idolatria numa imagem, é ou não é verdade, irmãos? Numa estátua, numa imagem de pedra, de madeira ou de ferro, ou seja lá do que for. Mas não é só isso. Principalmente a idolatria de hoje, ou se a gente puder resumir, idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. Se algo está ocupando a sua mente e o seu coração mais do que a Deus, então esse é um caminho de idolatria. E qual é o problema da idolatria que a Bíblia nos fala? Que o idólatra se torna semelhante ao ídolo. Então, por mais que
o ofendido, o agredido, não queira se parecer com o agressor, invariavelmente é aquilo que ele vai se tornar. Porque o idólatra se torna semelhante ao ídolo. Aí você pode ver uma criança que teve muitos traumas na sua infância, na sua adolescência, por um pai tirano, um pai déspota, um pai agressivo, né, que agredia fisicamente e verbalmente um filho com as palavras. Essa criança cresce e ela diz para si mesmo: eu nunca vou fazer isso. Quando eu tiver a minha família, eu vou fazer diferente, eu vou fazer contrário. Mas sem querer, involuntariamente, e por mais que ele lute contra aquele sentimento, ele começa a reproduzir aquelas mesmas coisas. Por quê? Porque esta é uma lei. O idólatra se torna semelhante ao seu ídolo. Então, qual é o segredo aqui? É liberar o perdão. É não viver preso de uma vez por todas. Nós precisamos entender e praticar isso. Tirar do nosso coração essa marca. Isso não quer dizer que nós vamos viver uma amnésia e vamos esquecer. Eu posso até me lembrar, mas aquilo não vai me trazer tristeza e dor. E aí eu consigo guardar o meu coração e viver uma vida plena, uma vida como um concidadão dos céus, como filho de Deus Altíssimo, vivendo e desfrutando de tudo aquilo que Ele preparou para mim. Não foi exatamente assim com José do Egito? Os anos que ele esteve no Egito, antes que seus irmãos viessem até ele pedir ajuda, ele viveu amargurado. Ele viveu reclamando porque estava lá escravo de Potifar. Depois ele viveu reclamando porque ele estava num cárcere, acusado injustamente. Ele ficou preso a essa história do passado com os irmãos, nutrindo uma mágoa, uma amargura. Não! Ele liberou no coração, porque é exatamente isso aqui. E olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. Quando ele se encontra com os irmãos tudo com medo, porque ele estava agora com todo o poder, vai mandar nos matar. José disse: foi o Senhor que me mandou para cá. Foi o Senhor que preparou todas as coisas. O que isso nos mostra, irmãos? Ele estava com os olhos fitos em Deus, não nas circunstâncias. Uma vez ouvi do pastor Cote uma frase que eu carrego comigo. Ele disse assim: não importa aquilo que fizeram com você, as injúrias, as agressões, o descaso, não importa. Por mais doloroso que aquilo tenha sido, não importa. Importa é aquilo que eu faço, é o que eu faço com aquilo que me fizeram. José do Egito nos dá o exemplo. Ele não tornou o mal por mal. Tudo aquilo de mal que fizeram com ele, ele retribuiu de uma maneira diferente. Essa é mais uma instrução para nós. Vamos seguir em frente. Esquece tudo que estava para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló quando ela olhou, quando ela se virou para trás? Vocês lembram dessa passagem? A mulher de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. E ele vivia numa cidade muito má, Sodoma e Gomorra. E precisou o anjo de Deus, por conta da aliança com Abraão, meio que expulsar Ló de Sodoma e Gomorra. Tamanha misericórdia de Deus com a vida daquele homem. Só que a mulher de Ló, ela não olhou para frente como foi ensinado, como José do Egito viveu, como Salomão está ensinando. O que ela fez? Ela olhou para trás. Essa história, irmãos, exemplifica muito bem o que acontece com as nossas vidas, quando nós nos paralisamos no passado, quando nós nos prendemos a algo que ficou lá atrás. Porque o povo que o Senhor tirou do Egito, da escravidão, por 430 anos no Egito, teve que ficar andando 40 anos no deserto?
porque constantemente eles murmuravam, eles falavam mal da liderança de Moisés. E é exatamente o primeiro passo que Abraão está ensinando a gente aqui, a guardar os lábios da falsidade. E eles, direto e reto, ficavam presos no passado, com saudade do Egito, com saudade dos temperos, da carne, da vida deles no Egito. Por isso toda aquela geração que saiu do Egito com 20 anos para cima, pereceu no deserto. E só os filhos ali daquela geração, de 20 anos abaixo, é quem puderam entrar na terra prometida, porque eles estavam olhando para a frente, no foco, Jesus Cristo, o nosso prêmio, amém? A terceira e a última instrução prática de nós guardarmos o nosso coração nesta jornada, a gente encontra aí no verso 26, que diz assim: pense bem antes de dar qualquer passo, pensa bem, avalia direitinho, e você andará sempre pelo caminho do bem. E aí ele finaliza no verso 27, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não ande pelo caminho do mal. Guardar os nossos pés no caminho do bem. Como nós podemos ser guiados por esses caminhos, por esse caminho bom? Como nós podemos ser guiados por esse pasto verdejante? Quem será que poderá nos defender? Quem? O bom pastor, o supremo pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que as tira e as protege de todo o mal, aquele que a coloca nos seus braços, no seu colo, nos seus ombros e leva de volta para um lugar de segurança. Quem é que nos conduz pelos esses pastos verdejantes? É o bom pastor. E nesse dia, nessa hora, eu quero te convidar, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Você quer guardar os seus pés no caminho do bem? Viva debaixo das instruções do bom pastor. Deixa a palavra iluminar e apontar o seu caminho, para que você não tropece, para que você não caia em nenhuma armadilha oculta em trevas. Se nessa hora, nesse momento aqui, ou quem está em casa, alguém que ainda não fez uma confissão pública de Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo os que estão aqui agora, se alguém aqui nunca fez essa confissão, mas deseja fazer, deseja ser conduzido por esse caminho verdejante, aplainado, reto, seguro, eu quero te desafiar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu não sei como é que está aquela inscrição para o culto de hoje, se nós temos aqui visitante ou se é todo mundo aqui da nossa comunidade. Mas se tem alguém aqui, neste momento, ou em casa, que entendeu essa palavra e deseja confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diga: sim, Senhor, eu quero. E eu vou orar pela sua vida. Lucas, vem para cá para a gente caminhar para o final. Eu já vou orar e vou abençoar esse que virtualmente tenha confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Antes é tempo de oportunidade. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então faz o seguinte, meu querido e minha querida, medita nessa palavra de dia e de noite, pensa nela, deixa ela conduzir sua vida, deixa ela te orientar em tudo, e o Senhor pode te levar a lugares altos, porque aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito, e Ele pode fazer isso com uma intenção, de que você seja um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Deixa ela governar a sua vida, vigia na sua língua, põe um anjinho na sua boca, guarda o seu coração, amém? Lembre-se, nós não somos deste mundo, estamos neste, mas não somos deste. A nossa pátria celestial. Você vai conseguir, como José do Egito, passar quantos anos for necessário aqui nesta terra e manter-se incontaminado.
Você vai conseguir? Eu quero te dizer, sim, você tem tudo para conseguir. Porque você tem Jesus, você tem a palavra, você tem essas instruções. Olhe para frente, liberte-se do passado. Se nesse momento você tem alguém que você precisa liberar perdão, aí no seu lugar, faça isso. Ore ao Senhor. Se você tem algo que te prende, que está te fazendo uma estátua preso lá atrás, a palavra do Senhor é novidade de vida, ela é dinâmica. Ela quer transformar esse coração de pedra embrutecido, enrijecido, quem sabe ferido, num coração sarado de carne, um coração quebrantado, contrito, que o Senhor não despreza, amém? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, a vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa e que nos assistiram. Deus, que a Tua palavra encontre esses corações, Deus, como terra fértil, e produza, Senhor, faça germinar na vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor escreva uma nova história, Deus, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Aquele que hoje o confessa como Senhor e Salvador, escreve o nome dele no livro da vida, como o Senhor promete. Dá a este o Espírito Santo, para que seja conduzido pelo Senhor, seja conduzido pela Tua palavra, e trilhe sobre os seus caminhos, em nome de Jesus.